Fala pessoal, último vídeo dessa lista, né? A lista de exercícios de expressões aritméticas. É um problema bem legal porque ele retrata algo que é comum de se ver, né, em sistemas, né, esses cálculos. Né? O título do problema é Custo ao consumidor de um carro novo. Então vamos ler aqui, vamos dar uma olhada inicial na nossas exemplos de entrada e saída. Né? Então ele tem 3 entradas, a gente vai descobrir que valores são esses, e depois ele tem 3 saídas, vamos descobrir também que valores são esses, tá bom? Então vamos lá. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do preço de fábrica, percentual de lucro do distribuidor e com os impostos. Então o custo ao consumidor, né, o custo final, é a soma do preço de fábrica, ok? E com o percentual de lucro do distribuidor e com os impostos. Então, em que o lucro e impostos são calculados com base no preço de fábrica. Beleza. Implemente um programa que recebe o preço de fábrica, então esse camarada aqui é o preço de fábrica de um veículo, o percentual de lucro, então isso aqui é o lucro, percentual de lucro do distribuidor, e o percentual de imposto, então toma ele imposto também, então tem imposto. Nessa ordem, calcule o valor, aí ele, no final ele tô dando, né, esse preço de fábrica, né, lucro e imposto. E depois, no final, ele quer que eu calcule o valor correspondente ao lucro do distribuidor, o valor correspondente aos impostos, o preço final do veículo. Então, vamos lá, né? Vamos dar uma olhada. Ele quer saber, isso aqui no caso é o valor correspondente ao lucro do distribuidor, né? 6 mil. O valor correspondente aos impostos, 8.200 e pouco. E o preço final, né? Deve ser a somatória de tudo isso. Beleza, vamos calcular. Então vamos começar. Como são 3 prompts, né, 3 entradas, eu vou ter que ter 3 prompts, mas eu preciso saber o que é cada um deles. Então o primeiro prompt é o preço de fábrica do veículo. Então vamos criar, já tenho aqui uma cola, não acredito. Esse exercício a gente resolveu em sala de aula, então tinha algum restinho aqui, mas vamos lá, do nada, começando do zero. Então primeira coisa é o quê? Preço de fábrica. Eu estou usando essa anotação que a gente chama de camel case, né? Quando eu tenho uma variável com mais de uma palavra, né? Eu começo com a letra minúscula e depois todas as outras palavras eu coloco inicio ela com letra maiúscula, tá? É um estilo de criação de variáveis, né? Tem um outro estilo, seria esse aqui, a gente separa por underlines, fábrica, tá? Vou usar esse aqui, eu prefiro esse, tá? Preço de fábrica, então vou ter um number prompt entre com preço de fábrica. Beleza, depois é o que? Esse 20 é o percentual de lucro. Percentual lucro. Um number prompt entre com o percentual de lucro. Vá, e por último é imposto, né? Percentual, na verdade, percentual imposto. Number entre com o percentual de imposto. Beleza, estou lendo esses valores, só que agora eu quero calcular as outras coisas, né? O valor correspondente ao lucro do consumidor. Se aqui eu tenho o lucro, então provavelmente basta eu pegar esse. Ele quer o lucro consumidor. Lucro, não é o percentual, agora é o lucro desse cara. Eu vou precisar do preço de fábrica, vai ser calculado em cima dele, né? E eu tenho aqui o percentual de lucro, né? Então, provável, para mim transformar esse 20, né, que vai chegar aqui, não é 20, né? É o percentual de lucro. Mas se fosse 20, né, eu vou ter que pegar esse valor, certo? Que é 20, ser multiplicado. Se eu dividir por 100, vamos ver o resultado que ele vai chegar ao lucro.
Vamos ver se a gente já consegue começar a imprimir os primeiros valores, né? Opa, preço de fábrica. Faltou o Czinho percentual. Ele não estava achando a variável, né? Então a gente achou aqui o meu percentual de lucro, né? O que eu fiz, deixa eu só dar um print screen aqui para vocês, né? O que eu fiz foi só fazer uma regrinha de 3, tá bom? Rapidamente aqui. Então, basicamente, como eu fiz, como eu sei que nesse caso aqui, né, 3 é 100%, aí esse X eu quero descobrir quanto é 20%, tá? Então, o X, né, foi igual a 333 que multiplica 20 dividido pelos 100 aqui. Então, foi por isso que eu coloquei esse 100 aqui, tá bom? Só para deixar claro. Então, foi só uma regrinha de 3 para poder fazer esse cálculo. Ok, já achei o lucro, já tem o valor aqui. Agora ele quer o percentual de impostos. Então, vou criar outra variável aqui. Impostos. Imposto. Vai ser o preço de fábrica. Multiplica o percentual de impostos agora. Dá um Ctrl C, divide por 100. Certo? Vou dar um alerta. Imposto. Vou dar um contrabarra logo N aqui. Ele já pula a linha. E não ficar tudo na mesma linha. Então vai ter lucro, depois logo em seguida o imposto. Tá ok, tá indo certo, né? Lucro, imposto, falta só o último valor, que é o valor preço final do veículo, né? Que basicamente eu vou somar tudo, né? Vou colocar aqui preço final. O preço final vai ser o preço de fábrica mais imposto, só quem se lasca é o consumidor final, mais preço final, ou mais imposto. Então, esse vai ser o meu preço final, que é o preço de fábrica mais imposto, mais lucro, mais imposto. É isso. Vamos dar um último alerta com barra N para poder pular a linha, senão vai ficar tudo junto. Preço final. Estou esquecendo sempre de colocar os pontos e vírgula, não tem problema não. Vamos lá. Vamos dar o play, executar, submeter o código e voa lá. Está aqui funcionando, tá? E como eu falei, né, é um cálculo legal, né, que ele já leva em consideração um ambiente real, onde você tem que calcular lucro, imposto, né, preço de venda de veículo, né, esse tipo de cálculo seria muito comum, né, em um sistema de e-commerce, né, para você calcular impostos, né, de entrega. Então é interessante a gente fazer. Eu coloco como desafio aqui para vocês, né, é, é, criar esse mesmo código, só que utilizando só HTML com formulários, né? Eu vou tentem fazer, eu vou criar um vídeo extra, certo? Só com a resposta disso. Então fica o desafio aí também para vocês. E quem fez isso aí de maneira diferente, tá? Posta aí também, quem teve dúvida, coloca e depois a gente comenta. Tá bom, pessoal? E lembrem, desafio, fazer isso aí em HTML, puro, HTML puro. Vai ficar bem legal. Valeu, pessoal, até mais. Fui!